Alô, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta. Esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Passado o Campeonato Gaúcho, passado o Campeonato Brasileiro, estamos aguardando a tabela da Federação Gaúcha de Futebol para o Campeonato Gaúcho, que vai começar já na primeira semana do mês de janeiro. Dia 10 de janeiro já teremos competições oficializadas pela Federação Gaúcha de Futebol. O Campeonato Brasileiro definiu quem não vai participar na próxima temporada. Estão fora Sport Recife, Juventude de Caxias do Sul e Fortaleza e Ceará. Angústia total, desprendimento e tal, pessoal esperando o que poderia acontecer neste último final de semana, mas pelo que deu a lógica. Internacional venceu o seu compromisso e, consequentemente, escapou da malfadada zona do rebaixamento. Grêmio e Internacional comemoram, portanto, a permanência no Campeonato Brasileiro de Futebol na próxima temporada. Flamengo foi campeão antecipado, Palmeiras ficou em segundo lugar a 3 pontos do grande campeão que é o Mengo, e o Cruzeiro é o terceiro com 70 e o Mirassol é o quarto colocado. A grata surpresa da competição, 67 pontos somados pelo time do Mirassol. Será que vai sustentar, como fez este ano, a temporada de 2026? É o que se espera realmente, porque precisamos ter adversários de clubes do interior contra clubes da capital. Isso é muito importante. O programa de hoje conta com a participação do Chico da Bocha, presidente da Liga Passafundense de Bocha, ardoroso torcedor do Grêmio Futebol Porto-Alegrense e do Esporte Clube Gaúcho, diga-se de passagem, para fazermos um balanço das atividades da Bocha em Passo Fundo e, logicamente, falando sobre as suas duas paixões, o Gaúcho e o Grêmio. O Gaúcho ficou no Hora Veja de novo, a exemplo do Esporte Clube Passo Fundo, que parou, inclusive, mais cedo nas competições das quais participou. Conosco também os repórteres e narradores esportivos. Repórter Carlos Dantas e o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, seu Jorge. Um abraço ao Chico da Bocha, ao Paulo Roberto Mafessoni. E esse fim de semana eu vi uma das cenas mais incríveis do futebol. O que o futebol cria no ser humano, esse amor, essa paixão, uma pura ilusão. A pior coisa que aconteceu para o Internacional, na minha opinião, em termos de clube sério e honesto, foi ter ficado na primeira divisão. Por quê? Para o ano que vem, já devia ter treinador, não tem treinador ainda. As dívidas são as mesmas. O Inter deve até o aluguel lá de Alvorada, das categorias de base. Não tem categoria de base e as dívidas estão explodindo. Então é uma falsa ilusão. O Abel fez o papel dele, mas é uma falsa ilusão o que está passando o Inter. E olhe lá, se o ano que vem Inter e Grêmio não se ligarem, os dois irão para o rebaixamento. O Grêmio mudou a diretoria ontem, então parece que está surgindo um grupo poderoso por trás desse presidente para trazer grandes jogadores. E o Inter vai trazer quem? Se está todo endividado para pagar os jogadores agora para esses jogos finais, teve que fazer mais um empréstimo com juros altíssimos. Então, parabéns ao Inter que escapou do rebaixamento, que o prejuízo é 150 milhões a menos, mas em compensação continua o mesmo presidente, mesma diretoria e os mesmos problemas. Nada mudou, não vamos se iludir. E você, Paulo Roberto Mafessoni, como passou o final de semana? Olha, um final de semana espetacular para quem gosta de emoção. Eu imagino que o número de espectadores do jogo do Grêmio tenha sido mínimo,
porque todas as atenções estavam para acompanhar o jogo do Internacional. E convenhamos, foi uma baita conquista do Internacional, porque ninguém, nem mesmo os colorados, acreditavam no que aconteceu. Primeiro, que o Internacional ia ter a seu favor os resultados combinados, mas o que era mais grave, os colorados não acreditavam na capacidade e na força do seu time. Mas surge então o nome de Abel Braga, nome consagrado, nome que tem, vamos dizer assim, um iluminado. Como o Renato é para o Grêmio, parece ter agora Abelão para o Internacional, e o Inter se manteve com muita emoção nesse final de semana. Chico da Bocha, narrador de competições na cancha de bocha. Como é que é essa atividade para você? Sempre é gratificante, né? A gente que está há 50 anos no meio aí, da bocha. E esse final de semana tivemos em Horizontina, no Campeonato Pan-Americano de bocha, na cidade de Horizontina. A única coisa que faltava no meu currículo era um Pan-Americano, né? Então agora completei nesse ciclo aí. Realmente foi muito gratificante. Parabenizar o Horizontino, o secretário Diogo Vez lá, por recebimento. É uma cidade muito prazerosa. E tivemos lá, nesses 4 dias de competições lá, uma grande competição que deu vaga para o Mundial. Horizontina, terra da SLC, agora da John Deere. São as colheitadeiras famosas em todo o país e fora dele. Inclusive se diz lá Horizontina, terra da colheitadeira. E da Gisele Bündchen. Muito bem, é a terra da Gisele Bündchen, isso é muito importante. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje, depois do intervalo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela Coprel TV, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Igualmente pelo celular, tvpassofundo.com.br. Diga. Seu Jorge, para não perder... Horizontina, terra da Gisele Bündchen. Constantina, terra da tampa.
campeã mundial de futsal feminino. Primeira Copa do Mundo, tem uma constantinense lá na história, viu? Olha aí. Muito bem. O coração saindo pela boca para os torcedores do Internacional de um modo especial. Mas para quem estava ali de sangue doce, como você, Mafessoni, como você, Chico da Bocha, não é? Ivan Dreyer Simões, o que vocês sentiram momentaneamente assim, uma decisão dessas? Ou seja, o Inter cai, não cai, fica, não fica. O que te parecia, Mafessoni? Olha, quando deu aquele gol que o Botafogo virou, e aí, não vale o gol, não vale o gol, volta e é pênalti em favor do time adversário, vai lá e cobra e fala, não, agora se foram. Mas daí não adiantou, o Internacional foi buscar. Olha, foi realmente um espetáculo de domingo, muitas emoções. Mas concordo com o Dantas de que realmente é um alerta, né, para que o Internacional revise muitas coisas para a competição do ano que vem. Chico da Bocha. Olha, a gente estava conversando no hotel lá em Horizontina, né? E todos os gremistas diziam que o Internacional ali ia cair. Eu disse assim, olha, eu acho que o Internacional, se for no ferro, todos os jogos foram no ferro, o Internacional não cai. Porque o Botafogo não perde para ninguém lá no Rio de Janeiro. Quem é ganhando do Botafogo lá no Rio de Janeiro? O Fortaleza está fora. O Vitória acho que ganha do São Paulo, que o São Paulo é uma draga. E o Ceará é muito ruim, aquele time do Ceará. Agora, enaltecer, Jorge, a atitude do Palmeiras, né? O Palmeiras teve uma atitude, uma grandeza, botou os titular, né? O seus titular, foi com o time completo lá e foi a grande. Eu acredito que a maioria dos times iam dar férias para o jogador, antecipar as férias do jogador e botar um time misto lá, com sub-20. Né? Chico, eu confesso. Chico, tu não tá. Sim. Não, o Chico não tá querendo sugerir nada que o Bragantino tenha feito corpo mole. Não, o Bragantino não. Eu achava que o Bragantino ganhava. Porque no Internacional não mudou nada. Não mudou nada. Quem saiu ganhando isso foi o Abel, porque não mudou nada. Ele foi lá jogar com o Abel, ele foi lá contra o São Paulo, tomou 3-0. O que os outros tomavam, o Abel tomou. Mas a preleção, Chico, a preleção que o Abel deve ter dado antes do começo do jogo decisivo contra o Bragantino, deve ter influenciado e muito na cabeça dos jogadores. Casa cheia, pressão total, tem o depois, não é? O depois da classificação ou desclassificação. Carlos Dantas, você, como colorado que é, repórter, como eu, colorado que sou, o que te pareceu nos momentos ali em que o Ceará fazia o gol, o Botafogo tomava também, e o Internacional não alcançava o caminho do gol, 40 minutos, bola na trave e tal? Antes de mais nada, quero dizer que eu não sou colorado coisa nenhuma, eu sou do Flu de Livramento que... Não, que entregada, hein? Essa história aí eu conheço. O senhor conhece, mas o senhor tem mania de querer fichar os outros pela sua palavra. Não é o senhor que diz que eu sou o que eu não sou. Você tem essa mania de retrucar. Você nunca está satisfeito com nada. A verdade é que você nunca está satisfeito com nada. Essa história de ser um colorado enrostido. Você é colorado enrostido, então. Que enrostido, coisa nenhuma. Cuida, Deus deu a vida, cada um cuida da sua. Tá? A verdade é o seguinte, tá? É desaforado, menino. O filho do seu Heraldo continua desaforado. Não é desaforado, é que nós temos quase a mesma idade e vem querer me mijar só um pouquinho, dizer que eu sou ou não sou. Se liga, o bico de luz. Tá? A verdade é a seguinte, ó. O Inter, em termos de rivalidade, Grêmio e Inter, foi sensacional. Os gremistas quebraram a cara. Né? A Renata Fã foi em destaque nacional, porque humilharam a Renata Fã na Band às 11h30. E ela... depois veio e deitou e roubou. Em termos de folclore, de tradição, rivalidade, foi sensacional. Olha, foi emoção para todos os gostos. 10 minutos o Inter estava desclassificado, 10 minutos o Inter escapou do rebaixamento. Agora, eu sou do tempo que torcedor dava a volta olímpica de joelho quando ganhava um título. Hoje não. Hoje é para comemorar, para não cair para a segunda divisão. Que vergonha para o futebol gaúcho.
Verdade. Fala, Chico. É verdade, isso que o Dantas fez. Isso aí que o Dantas disse agora, realmente é verdade, é uma vergonha. Já entra no campeonato, disputa 2 campeonatos. Um é para entrar na pré-Libertadores, lá, né, na Libertadores ali, e outro para não ser rebaixado. Com o dinheiro que tem. A incompetência das diretorias atuais, tanto do Grêmio quanto do Internacional, é coisa incrível. É coisa incrível. O Grêmio acho que gastou mais de 500 milhões e não conseguiu fazer um time para ficar na intermediária lá, para se classificar para Libertadores. Não conseguiu. Isso aí é um absurdo. O Grêmio ficou na intermediária. A verdade é que o Grêmio ficou no bloco intermediário. Ficou no 15º. Nono colocado. Nono colocado. Nono lugar. Exato. O Grêmio, nono. A pontuação da competição total foi um fracasso, né? Quem disparou, disparou, e quem ficou no meio do caminho. Como o caso do Grêmio que fez... Momento, querido. O Grêmio fez 49 pontos, não é? O Internacional fez 44. Só que o grande campeão, que é o Flamengo, fez 79 pontos. Quem disparou, disparou. Agora, quem não conseguiu fazer uma competição, conforme você disse, à altura, os nossos representantes, Grêmio, Internacional e o próprio Juventude. Quantos gols fez o centroavante do Internacional, que custa 2 milhões por mês? Exatamente. Isso é impossível. Quebrou-se um paradigma, né? Todo mundo dizia que para se manter na Série A equipe tinha que, no mínimo, fazer 45 pontos. O Internacional acabou entrando com 44, é isso? Exatamente, observou muito bem. Seu Jorge. Diga. O Mano Menezes não é mais treinador do Grêmio. Foi despedido ao meio-dia por telefone, hein? Olha o nível que chegou. A nova diretoria do Grêmio já mandou um adeus, muito obrigado, por telefone. E agora o Grêmio já vai cometer o primeiro grande erro. Falam em trazer um treinador português que está em decadência nos países árabes lá, segundo a informação da imprensa lá dos países árabes que lidam com futebol, mas quer vir para o Brasil. E o Grêmio pensa em pagar 1,4 milhão. Dantas, os portugueses estão mandando no Brasil aí. Só quem é campeão quem tem treinador português? E são ruins, não é toda essa bola aí. Olha os equívocos cometidos pela dupla Grenal, né? O Internacional contratando o pai e filho, que foi um desastre, né? Conseguiram fazer pior do que o Roger. E o Grêmio quando trouxe aquele outro técnico argentino que conseguiu perder o octacampeonato gaúcho para a equipe do Internacional. Então, acho que devem cuidar muito dessa... Agora, o Mano, viu, Dantas? Eu acho que ele interpretou, ele sabe interpretar. Houve um silêncio absoluto, né? Ninguém ligou, ninguém falou. Ele disse, tô fora, né? Porque ninguém me disse, tu fica, não fica, né? O silêncio vale mais do que 1000 palavras, né? O detalhe é que o Grêmio já anuncia a possibilidade de contratar um treinador. O Internacional encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro sem técnico, porque o Abel veio apenas como coadjuvante, como... Para ganhar a estátua. Exatamente. Não é? O Abel veio e disse que pretende, inclusive, permanecer, se for convidado, nas fileiras do Internacional, como dirigente, como assessor, como gerente de futebol ou coisa parecida. Ontem, na posse da nova diretoria do Grêmio, se ouviu a fala do novo presidente. E ele disse que promete um time competitivo, mas um time também que tenha condições de ser assim, como é que vamos dizer assim, autossustentável. O que você entende com isso, Dantas? Autossustentável quer dizer que ele vai ter condições de pagar suas contas e ter dinheiro em caixa. Só que na realidade não é isso. O Grêmio paga em torno de 15 milhões por mês só de juros para os bancos, tanto o Inter como o Grêmio. Mas eu acho que o grande lance dessa reta final do Campeonato Brasileiro se chama Abel Braga. É um dos últimos, né? Dos últimos grandes líderes, grandes homens do futebol brasileiro. Já não temos grandes líderes como diretores, mas o Abel foi lá, perdeu a primeira, aguentou no osso do peito, conseguiu reagrupar o time do Inter, que estava todo esfacelado. A prova é que ele colocou o Juninho voltar a jogar no segundo tempo, porque o Juninho tinha brigado, estava fora. Não, ele foi lá e deu oportunidade.
O Borré, sabendo que não tem mais condições de ficar no Inter, ele deu oportunidade. E o gol saiu justamente, né, do Carboneiro num passe. Me ajuda aí, Mafessone. Do centroavante que estava no banco, o gurizão do Inter. Matias. Ao Ricardo. Matias. Aí que está a humildade e a experiência do Abel. Assim era o futebol de antigamente, né? Tu não pode queimar o jogador, tu não pode torrar o jogador. E ele foi lá, conseguiu reagrupar o time e ganhou na hora que mais precisava. Jorge, Diga. você que é colorado, assumido, né? Você é assumido. Eu sou gremista. Né? Aquele gol, naquela goleira, novamente é simbólica para o Internacional, não? Foi ali que Figueroa subiu de cabeça e testou de cima para baixo e fez o gol diante a primeira conquista, daquela de 75. Foi, né? Agora o mercado vai lá, sobe, testa naquela mesma goleira e faz o gol, e o Inter vence o jogo, mantém-se na Série A. Foi nesta goleira também que o Inter ganhou de São Paulo, fez 2 gols em cima da equipe do São Paulo, se tornou campeão da Libertadores da América. É emblemático aquela goleira para vocês aí, perto da Popular, Do Corinthians também. Exato, é bom lembrar. Corinthians. Corinthians também foi naquela goleira. Pois é, que coisa, né? Impressionante isso aí. E é próximo aí da Guarda Popular, não é isso, Dantas? Tu que visita bem lá no estádio do Beira-Rio? Inclusive assim, outro detalhe, foi bom tu falar em Guarda Popular. Todas as torcidas organizadas, exceto essa Guarda Popular, se uniram. Fizeram uma torcida só para apoiar o Inter. A única que não quis é a Guarda Popular, porque eles têm apoio direto do presidente e eles querem ser diferentes. Só eles são diferentes e querem a proteção do presidente do Internacional. Por isso eles não quiseram se unir com as outras torcidas. Até nisso o Inter estava dividido. As torcidas organizadas, que tem horas que fazem bem, mas tem horas que fazem muito mal aos clubes. Uma análise assim geral da pontuação das equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro deste ano, né? Foi muito fraco, Mafessone, Dantas, você, Chico. Chegaram a uma classificação com 44 pontos, como chegou o Internacional, 45 pontos como chegaram Vasco da Gama e Vitória, 47 com o Santos e o Corinthians, não é? 48 Atlético Mineiro e Bragantino, equipes tradicionais e que já almejaram inclusive o título brasileiro. O Grêmio com 49, São Paulo 51. Depois então do 7º ao 1º colocado é que chegaram a 60 e 70 pontos, respectivamente. Bahia fez 60, Botafogo, o 6º colocado, com 63, o Fluminense com 64, garantindo a vaga direta para a Libertadores da América. E se for campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga e, consequentemente, o São Paulo vai ser o grande beneficiado. Mirassol 67, Cruzeiro 70 é o 3º colocado, vice-campeão com 76 o Palmeiras e o Flamengo, com 79 pontos. Pontuação boa do 7º para cima e muito fraca do 8º colocado até o Lanterna, o 20º colocado, que é o Sport Recife, com apenas 17 pontos. Sabe o que é isso, Jorge? Sim. Esse time aí, para ganhar uma partida fora de casa, tinha que fazer uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Por isso que a pontuação é baixa. De promessa aí, mas promessa, né? Quantas promessas será que jogadores e dirigentes e próprios torcedores do Internacional fizeram para chegar à classificação, né? Veja que o pessoal estava ajoelhados, percorrendo o gramado, outros dando volta de joelhos ao redor do Beira-Rio, que não é nada fácil, não é? Passa. Mas são coisas. Agora, Jorge... São as superstições do futebol, Dantas. Dantas, por favor, tem um fato interessante, né? Esse grupo do Internacional, você sempre chamou atenção, né, Dantas? Era um grupo que estava rachado, evidentemente rachado. E agora teve uma conversa, uma aproximação de alguns jogadores que fizeram reuniões, porque teve gente que estava
completamente desinteressado. O tal de Bernabé, que foi o ano passado um incrível lateral, que chegou até a ser sugerido para a seleção brasileira, né? Pelo nosso colega cronista esportivo da Globo lá, que queria que o Bernabé fosse convocado para a seleção brasileira. Esse ano foi um desastre, né? Assim como outros jogadores do Internacional estavam desinteressados. Mas teve este Mercado, que foi um líder importante, Vitão, né? Mais os dois aí, o próprio Borré também, o pessoal que chamou a responsabilidade. Agora, quanto ao Borré, eu acho que ele joga pouco. Não é que ele não se entrega, ele se entrega, mas ele é ruim mesmo. Olha, o problema é assim, ó. E agora, fazendo uma projeção para o ano que vem, o Gauchão já começa dia 10 de janeiro. O Inter, né, se eu não me engano, estreia contra o Novo Hamburgo. É Inter e Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo já está se apresentando, o Monson já se apresentou, a maioria das equipes já estão treinando. O Inter não tem treinador. Vitinho pode estar indo embora, né? E tem jogadores que não têm condições de continuarem. Claro que tudo se resolve na última hora, mas se não se ligarem, né, o Gauchão vai ser difícil a dupla Grenal derrubar. O Grêmio está melhor organizado, está com o meio campo bem organizado, como diz o Chico da Bocha, tendo meio de campo tu ganha qualquer time, mas não é bem assim, porque o ritmo de jogo é fundamental numa equipe de alto padrão, como são os jogadores da dupla Grenal. Meia cancha é importantíssimo no teu entender, não é, Chico? Meia cancha é importantíssimo. Ó, o grande problema, eu acho, do Internacional, olha o que jogou Alan Patrick o ano passado, olha o que jogou esse ano. Esse ano só fez gol de pênalti. Se salvou, então terminou. Porque o Inter é um time de um jogador só. É só o Alan Patrick. O Alan Patrick não joga, o Internacional não joga. Como o Grêmio era do Soares. Saiu o Soares do Grêmio, terminou. Terminou o time do Grêmio. Então é isso aí. A gente tem um jogador só. Um jogador só. Se aquele jogador não jogar, termina o time. Foi escolhida ontem a seleção brasileira do campeonato. E olha, ficou nos times que estão na ponta de cima, os jogadores. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol. O Walter, lembra do Walter? Que era o terceiro goleiro lá do Corinthians, que jogou no Cuiabá, foi jogar lá no Mirassol e foi escolhido o melhor goleiro do campeonato. Assim como o Reinaldo, que o Grêmio, a torcida do Grêmio não podia nem vir falar do Reinaldo, escolhido o melhor lateral da competição. Muito bem, nós estamos conversando com Carlos Dantas, Paulo Roberto Matessoni, nosso convidado do programa de hoje é o Chico da Bocha, que depois do intervalo vai nos dizer como estão as atividades da Liga Passapontense de Bocha neste final de ano e os preparativos para 2026, que vem logo em seguida. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva!
Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Abrimos esse segundo bloco num momento de tristeza e de luto para o futebol do Rio Grande do Sul, especialmente para o futebol de Passo Fundo. Faleceu no último final de semana o conceituado empresário desportista Celso Guerra, ex-presidente do Esporte Clube, ou do Grêmio Esportivo e Recreativo 14 de Julho, foi também presidente do próprio Passo Fundo, era conselheiro, membro atuante nas lidas do Passo Fundo na atualidade. Aos 82 anos, nos deixa Celso Guerra. Vai em paz, recomendações à família enlutada, aos seus filhos, sua esposa, seus familiares. Tristeza, portanto, para o futebol gaúcho com a perda deste entusiasta que era Celso Guerra. Voltemos então às nossas atividades aqui, conversando com o presidente da Liga Passo Fundense de Bocha, nosso convidado, o Chico da Bocha, o Ivan Andréia Simões, que nos dá um panorama assim de como foi a atividade da Bocha neste ano e o que pretende para a próxima temporada a Liga Passo Fundense de Bocha. Bom, realmente a Bocha, todos os anos, né, sempre é um sucesso aqui em Passo Fundo, né? E a gente realmente teve títulos expressivos aí, principalmente com o Clube 15 de Novembro. E esse final de semana eu fui, como presidente da Liga, fui representando e membro da Confederação Brasileira de Bocha, né? Estive na cidade de Horizontina, né? Participando do Pan-Americano de Bocha, né? Um grande evento lá em Horizontina. Nós tivemos 3 equipes do Brasil participando: São Pelegrino, Nova Prata, o Guarani Açu do Paraná e também a equipe sede lá, a equipe do Horizontina. Um grande evento, majestoso evento que dá a vaga para o Campeonato Mundial, que é evento de clubes, né? Pan-Americano de Clubes Campeões. E a equipe de Horizontina sagrou-se campeões. E um detalhe muito importante, né, que inédito até, né, no mundo, né, um jovem atleta com 8 anos de idade, 8 aninhos. 8 aninhos de idade, foi campeão pan-americano. E na equipe de Horizontina tinha um atleta com 8, um com 9, 10, se eu não me engano, e um com 13 anos. Esse menino de 8 anos, qual era a atividade dele na Bocha? Ele é atirador. Atirador. Puxador. Com 8 anos. Com 8 anos. E foi um espetáculo. Normalmente não tem essa força, né? Exatamente. Mas tem a habilidade. Não, e olha bem que... E ele é pequenininho, magrinho, mas... E a cancha, tem um detalhe, que a cancha lá é 27 metros. A cancha da regra mundial. As canchas foram montadas lá no ginásio de esportes lá de Horizontina. E o guri realmente foi um espetáculo, encantou o mundo. Hoje encantando e outro detalhe importante, ele foi campeão junto com o pai dele. O pai dele é o Heré, eles são de Jaguari, da cidade de Jaguari, né? O pai dele é um atleta consagrado, né? Então, desde pequenininho, junto com o pai, nas canchas de bocha, né? E o guri é extremamente dedicado, né? É um fenômeno. Eu tenho 50 anos de bocha, nunca vi ninguém com 8 anos fazer o que ele fez. Os craques, os maiores craques da bocha, nunca fizeram isso aí. Esse Pan-Americano pode vir para Passo Fundo ou não? O Pan-Americano ele tem várias modalidades. Tem uma possibilidade de vir para Passo Fundo no ano que vem do Master. Já visto que o 15 de novembro de Passo Fundo é o campeão. Então, o presidente da Confederação Brasileira nos ofereceu. Ele quer que seja em Passo Fundo, né? Montar as canchas num ginásio e fazer. Mas se tudo é custo e tal, a gente vai dar uma analisada, conversar com o poder público aí, e talvez com algumas empresas e coisas, né? Que tem um custo alto, tem uma competição internacional, é cheio de regramento, tem que ter um monte de coisa, de exigências, né? E se der, vamos ver, né? Se dá possibilidade lá. Estamos pressionando bastante que seja aqui no Brasil, seja em Passo Fundo. Dantas e Mafessoni. Eu, como não domino essa área aí,
Mas pra bater esse guri aí, ô Chico, eu pego só o Careca pra ele, querer ver se o Careca não bota esse guri a correr. É muito bom. O Careca joga com nós no 15 de novembro lá e foi campeão brasileiro. Saliente-se bem, né? O Careca... Olha a diferença, né, Dantas? A bocha, o diferencial da bocha, né? Saliente-se bem, meu caro. O Careca... Da bocha. Do 15 de novembro, né? Do 15 de Não novembro. é o Careca do INSS. Ó, tu vê o esporte da bocha, o diferencial que tem, né? Esse menino tem 8 anos de idade. O Careca tem 78. Tu viu? 70 anos Chico, separam do outro. A bocha que eu digo sempre assim, a bocha é de 8 a 80. Chico, mas para aí, isso que eu quero entender. Este Pan-Americano sediado lá em Horizontina foi, então, livre, força livre? Podia do 8 ao 100? Não, Você falou... na realidade é assim, ó. Na realidade, ele é de força livre, né? Ele é livre. Na realidade, o time de Horizontina foi como anfitrião, ele participou como convidado, né? Então, aí teve esse regramento ali, porque de poder pegar uns jogadores de fora, enfim, foi uma exceção. Foi uma exceção. Porque tem os campeonatos, né, os menores, campeonato juvenil, tem os campeonatos mundial juvenil, tem as categorias, né? Então, Como é que foi a participação do público, hein, Chico? foi mais ou menos. O que acontece assim, ó, como a transmissão tava muito calor, né, Paulo? Conhece bem essa região, tu conhece o ginásio lá? Então, assim, ó, tava muito calor. Como tem a transmissão, nós estávamos transmitindo nas 4 canchas. Tinha 4 canais transmitindo. Então, tu vê o calorão que tá, o pessoal ficava assistindo em casa. Hoje tu bota na televisão ali e fica assistindo em casa, né? Então, o público se deu mais um pouco de Horizontina ali. Alguém, lógico, o pessoal que tiriam curiosidade, conhecer e tal, foram, né? Mas não foi como, por exemplo, o Mundial aqui em Passo Fundo, né? Bom, mas era outro tempo, não tinha transmissão. Hoje a transmissão direta, o que acontece? Não é só na bocha, como todos os esportes também. Hoje tu vai lá no campo do Gaúcho, no campo do Passo Fundo, tu chega lá, tu não pode levar um radinho para escutar o jogo. Tu não pode levar uma garrafa de água mineral para tomar. O cara fica em casa assistindo. Afasta um pouco. Lógico que afasta. Afasta. Uma vez eu disse assim, rapidamente, eu disse assim, o futebol vai acabar. Eu fui de moto, cheguei lá, não podia entrar de capacete. Como é que eu vou? Aí outra vez, eu estava chovendo, fui de guarda-chuva, fui no jogo do Passo Fundo. Não pude entrar com guarda-chuva. Eu falei pro policial, disse assim, ó, sabe como é que vai ficar? Vai ficar vocês, os cachorros, e o time de futebol e o juiz. Vai terminar, o cara vai ficar em casa, o cara vai lá mais para colaborar, porque hoje tu assiste em casa, né? Viu? Inclusive é o seguinte, esse é um assunto que eu tenho discutido com o presidente do Gaúcho, que ele é contra liberar a transmissão dos jogos do Gaúcho, porque ele diz que afasta o público. Eu acho que não, acho que o argumento do Chico aí em relação ao futebol é isso mesmo. É muita cheia de nhenhenhé. Não pode levar o radinho, se o rádio foi o que fez o futebol de salão, fez o futebol de campo. Mas aí, até eu quero ser comandante de um policiamento desse, proibir todo mundo de entrar de rádio, porque aí não dá. Agora, qual era o certo? Era punir quem não se comportar errado. Essa é a função da segurança pública. Não punir todos na possibilidade de um errar. Tá aí o problema. Eu quero aproveitar, seu Jorge, já que Passo Fundo, região, tem muita tradição no tênis. Ontem teve um jogo de exibição em Miami do nosso grande João Fonseca com o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, o espanhol Carlos Alcaraz. Sensacional. Era jogo de apresentação? Sim. Só que o João Fonseca está brilhando muito no tênis, graças a Deus que surgiu, né? Depois do Google, um novo talento no tênis, e Passo Fundo já teve um representante no ranking 77, que é o Marco Daniel. Aproveito para mandar um abraço para o pessoal do tênis, o Marco Daniel, Gustavo Simonetti aí no Clube Comercial, enfim, para todo esse pessoal. O João Fonseca estava ganhando no tie break com diferença de 5 pontos.
Pus o Flávio, pus o Carlos Alcaraz, foi lá e buscou e foi campeão desse jogo, apresentação, mas deu para se ver que o nosso João Fonseca vai muito longe, seu Jorge. Muito bem. E o nosso futebol aqui, meu caro Chico, Mafessone e Dantas, o Gaúcho ficou de novo nos devendo aí no final da Copinha. O que te pareceu? Você estava lá, não é? Com Lógico, certeza. como ardoroso torcedor do Gaúcho. Bom, eu digo uma coisa para ti, no final antes, no primeiro tempo, eu falei para o Luciano, eu disse assim, ó, o jogo dá 0-0, perdemos de 1-0, ou vai para os pênaltis. O Gaúcho não chutou uma bola em gol. O que está acontecendo no futebol hoje? O futebol hoje, os treinadores querem preservar o emprego, não querem perder. Porque empatou, tudo bem, fica ali, perdeu nos pênaltis, tudo bem. Como o treinador do Gaúcho preservou o emprego dele. Preservou. Aí é o seguinte, para levar a bola para o ataque tem que pegar um Uber. Não adianta. Tu chegou lá, olhou o time. Para ir a bola no ataque tem que pegar um Uber, pronto, risca. Não vai ganhar nada. Se não é para ganhar nada, não fica botando dinheiro fora. Não fica botando dinheiro fora. Chico, bota um sub-20 ali e tal, um time barato e deu. É isso que tem que acontecer. Chico, eu tenho respeito à tua opinião por ser torcedor. Só que não é bem isso. Eu acompanhei o Gaúcho lá em Pelotas e aí em casa parece que ele realmente não chutou a gol, foi para os pênaltis. Eu acho que ele tentou levar o jogo para os pênaltis. Por quê? O Fabiano Dykes, não é que eu seja defensor do Fabiano, ele fez milagre. O Gaúcho só não está rebaixado hoje da Série A2 por causa daquele time de Tramandaí. Senão o Gaúcho estava rebaixado porque não tinha jogador de qualidade. Não tem dinheiro, sem dinheiro não se faz futebol. Então, eu discordo da tua opinião, Chico. Tá? Tu falou no emocional como torcedor. Mas fazer futebol, o Gaúcho foi longe demais com esse time que o Fabiano Dykes comandou aí. Essa é a minha opinião. Dantas, ó. Para fazer justiça que o Chico falou, eu até sugeri o nome do Fabiano lá para o Ipiranga, tá? Em Erechim. E o pessoal me falou, ele é muito retranqueiro. Ele já treinou lá. Porque ele tem fama de retranqueiro. Pode falar, Chico. Olha aqui, ó. O Dantes, tudo bem, eu concordo contigo. Foi lá, tudo bem, vai lá, Pelotas vai para empatar, e tudo bem. Agora, em casa, não chuta uma bola em gol. Pelo amor de Deus, gente, não tem fundamento. E outra coisa que eu disse, olha aqui, ó, que é a minha opinião, que eu disse sim, o futebol é meio campo. Tu tem uma folha de 300 mil, 150 mil, tu tem que gastar no meio campo. Porque não adianta, tu não vai trazer jogador por 2 pila, 3 pila para jogar meio campo. Não vai. Isso é 10, 20, 30 para tu conseguir trazer. Porque nós aqui temos aqui na ponta. O jogador vai ficar, em diferença pouco tempo, ele fica na capital, fica lá em Roda e tal. Para vir para cá tem que pagar bem. Então quando tiver com essa mentalidade, muito caro, não vai fazer time nunca. Não vai fazer time nunca. Não, mas não é bem isso, Chico. É questão de calendário. Toda equipe que tem calendário o ano todo, o salário é mais baixo. Então tem mais facilidade de contratar jogadores, até porque dá mais vitrine. Mas tudo agora, bem. O time que só joga uma temporada e fecha outra, o jogador vem com preço um dobro. Porque ele precisa sobreviver o resto do ano. Mas na Copinha ali tá todo mundo liberado. E daí ele trouxe, contrataram o jogador ali, qual é que fez a diferença? Dos que trouxeram. Porque não tem dinheiro, Chico, não adianta. Eu tenho respeito com o emocional, mas eu acho que o Gaúcho foi longe demais com esse grupo. E espero que o ano que vem agora, depois, comece a Copinha quando? Mas fevereiro, março? Isso aí que eu falo aqui, eu já falei pro Luciano. Isso aqui, ó, como eu disse assim, eu falei, no primeiro jogo contra o Novo Hamburgo, eu falei para ele, eu disse assim, ô Luciano, não faz mais que 10 pontos esse time aí. Não, o Novo Hamburgo, não sei o quê, porque vai subir, mas não interessa. O problema não tem nada a ver com o Novo Hamburgo. O nosso time, um time desse aí, sem meio campo, sem nada, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Um time que não tem meio campo, faz um X ali e pronto. Tem razão, né? Em parte tem razão. O Passo Fundo tinha um meio campo, ó. Como é que era o nome dele? Um moreninho lá, um meio campo, depois até que saiu ali no final. Não é o Wesley, uma coisa assim? Nós temos que falar no futsal. Um zagueiro e o meio campo foi longe.
O Gaúcho está 4 anos sem entrar entre os 4 no grupo. Não se fica nos 8. 4 anos. Isso aí eu falei pro Luciano, falei pro Flávio. Ah, é difícil, mas é difícil só pro Gaúcho. O Passo Fundo chega ali, 10, 15 dias antes de começar o campeonato, forma um time ali, tá sempre nas cabeças, sempre se classifica. Mas também não ganhou nada. E daí? O Aimoré também liderou e não ganhou nada, Chico. Discorda de ti, mas O detalhe, Dantas, vai me desculpar, não é o ganhar. A competição faz parte, tem que fazer bonito. E o Gaúcho não está fazendo bonito, não fez bonito, como diz aí o Chico. 4 anos? Fazer bonito é ser campeão. Você se classificar, gente, pelo amor de Deus. Não tem problema. Ó, turma. Bom, eu volto ao bonito e ser campeão. Quem fez bonito nesse final de semana foi o Internacional e não foi campeão de nada. E fez bonito. Não, o Inter, Bom, o e Inter quem fez bonito, Dantas e Mafessoni, foi o Passo Fundo Futsal. Jogou contra o poderoso Atlântico de Erechim, lá no Caldeirão de Erechim, trouxe o empate e a decisão do Campeonato Gaúcho para o final de semana aqui na Arena do Clube Comercial. O que parece para vocês? Bom, o Dantas, o pessoal do Passo Fundo saiu reclamando muito da arbitragem novamente. A arbitragem tem errado realmente contra o Passo Fundo? Não. O Passo Fundo Futsal que tá falando, né? Isso. Isso aí tem que ter cuidado de ficar emitindo notinha de porque nota de repúdio à arbitragem. Não. Para ser campeão, tu tem que passar por cima não só do adversário, como da arbitragem. Erros vão acontecer sempre. No Campeonato Brasileiro não foi falta. O Passo Fundo perdeu porque o Traipool lá foi melhor. Tem que saber perder. Quanto o Ipiranga, reclamo de uma falta e tal, que deu o gol do empate depois pro Ipiranga. Isso aí faz parte. Quanto ao Atlântico. Faz parte do espetáculo. Não adianta ficar... Porque daqui um pouco pega a fama de chorão e aí a própria arbitragem vai estar ligada. Mas sai reclama de tudo. Não, tem que jogar. E o Passo Fundo Futsal tem tudo. Embora seja uma decisão pela Liga e não pela Federação Gaúcha, mas é uma decisão, o importante é caneco no armário. Passo Fundo tem tudo para ganhar em casa agora, no próximo sábado, 19 horas, 19h30, parece. Vale faixa, meu amigo. E a turma aí, Jorge, daqui nem estuda, nem trabalha, temos também nem tá na Libertadores, nem tá na Sul-Americana, nem tá nisso, nem tá aquilo, né? O de Minas Gerais vai o América e o Tombense, do Rio de Janeiro Volta Redonda e o Sampaio Correia, do Rio Grande do Sul o Internacional e o Juventude, de São Paulo São Bernardo e o Novo Horizontino, do Paraná o Operário e o Cianorte, de Santa Catarina o Avaí e Chapecoense. Sabe o que é isso, Dantas? Copa Sul-Sudeste. Pedreira para o Inter, adversários de carteirinha do Inter, Juventude, Chapecoense, dificuldades para o Inter aí, hein? Eu acho que não é só isso. Eu acho que é muita competição, acaba caindo a qualidade. E aquele detalhe, né? Permitem 9 estrangeiros. Eu nunca tinha visto argentino ruim, agora começou a aparecer os ruins. Argentino e uruguaio. Olha que eu me criei em Rivera. Os bons estão na Europa. Uruguaio bom. Dantas, os bons não na Europa. Mas for abrir a legislação, nós temos muito bom que não pode jogar porque tem 9 estrangeiros dentro do grupo. Por isso que tá essa confusão, essa brigaiada. Para começar, já não se entende nem na língua, né? Mas Onde é um que fala inglês, os outros não entendem nada. Mas muitos jogadores bons não foram para a Europa e foram grandes campeões jogando por times do Brasil. É o caso aí que a gente cita Dom Elias Figueroa, Anchieta, Tílio Genaro Anchieta e assim por diante, né? Mas, Jorge, não tinha o comércio dos empresários naquele tempo. Então, que eu pegava, trazia bom, e era limitado, estrangeiro, não me lembro se era 2, 3 só. Mas isso aí é do século passado, nós estamos agora em 2026. Pessoal, pinga fogo aqui. Vocês estão falando de técnicos estrangeiros. O que vocês acham do Jair Ventura? Não foi ele que comandou a chegada do Vitória agora, nessa reta final? Não está merecendo um time maior? Ele já teve, não deu certo. Aonde? Acho que foi o Botafogo. Exatamente. Não é? Ele já teve. Às vezes não dá, às vezes...
Mas é um técnico, acho que para se investir, não? Opinião de vocês aí, quem será o novo treinador do Grêmio? Quem vai comandar como técnico internacional no Campeonato Gaúcho, que já começa no dia 10? Eu acho que tanto o Inter como o Grêmio, não sei se não vão começar com auxiliar técnico, porque o Brasileirão começa no fim do mês. Então tem que escolher muito bem escolhido. O Grêmio já quer fazer essa bobagem de trazer um treinador português em decadência nos países árabes por 1.400.000 por mês. Vem ele mais 4 na comissão. Será que nós não temos um técnico suficiente aqui no Brasil que dê conta do recado? É isso que eu fico perguntando. Também não quero dar uma delhão, né? Bom, no Grêmio, Mafessone, Dantas e Chico, está saindo o Mano Menezes, não é? Sai com ele também o Filipão? Acho que o Filipão permanece. Não. O Filipão vai ser o grande mestre, vai comandar as categorias de base. Lá em Eldorado vai ser tudo com o Filipão. E aqui em Porto Alegre, na cidade, vai ser o que está chegando agora aí como diretor. Paulo Pelaipe. O Pelaipe é o cara certo pro Internacional, mas ele está indo pro Grêmio. Você sabe de um detalhe? O Passo Fundo cedeu o seu diretor executivo, o Fininho, para o Avenida de Santa Cruz, para ele comandar o Avenida como assessor durante o Campeonato Gaúcho, que começa dia 10? Essa é uma nova profissão, seu Jorge. No futsal já tem isso, né? Então, os diretores que vão bem numa equipe de ponta, eles são contratados para ir para outras, e fim de ano tem muitas trocas. E o Fininho era a figura que faltava no Passo Fundo, mas eu tenho certeza que ele vai lá na Avenida e volta para a Série A2. Sim, é uma cedência, né? Dirigente. É apenas uma Exato. cedência, mas essa é a informação que eu tive com o meu amigo Castro aí, que me prometeu uma entrevista já para a semana subsequente. Ô, Jorge, É isso aí. Campeonato Gaúcho começa no dia 10, né? 9, 10 Exato. e 11 já. Veja só. E vai 11 rodadas. É coice de porco, é rapidinho. E o Brasileirão começa também em janeiro, gente. 28 de janeiro, com duração até 2 de dezembro. E olha, e tem a Copa do Brasil, que começa em 18 de fevereiro e vai até 6 de dezembro. A Série B começa em 21 de março e vai a 28 de novembro. É tudo muito curtinho. E essa Copa Sul-Sudeste que falei aí, vai de 25 de março a 7 de junho. Uma beleza Porque esse tem a calendário. Copa do hein? Mundo, né? Diga, Dantas. Porque tem a Copa do Mundo, né? Em junho. Pois é. A maior dela, diga-se de passagem, 48 seleções. Repete aí, por favor, Mafessone. O Campeonato Gaúcho começa 9 e 10 e logo em seguida vem o Brasileiro? Vem o Brasileiro, 28, né? 28 de janeiro já começa o Campeonato Brasileiro. É cedo, hein? Dia 10 começa o Gauchão. Eu tenho Dia aqui 10. os jogos. Ó, Avenida e Grêmio, Inter e Novo Hamburgo, Guarani e Monson, São José Internacional, São Luís Juventude e e Ipiranga. Caxias e Juventude e Ipiranga fazem a primeira rodada do Gauchão 2026. Maravilha, hein, Chico? Já estamos aí, praticamente o período de férias nem chegou e já está se esgotando. Exatamente. E nós aqui de Passo Fundo fora, né? Do Gauchão. O Ipiranga é o nosso representante aqui na região do Planalto Médio Gaúcho e Alto Uruguai. Alguma manifestação de vocês ainda, porque o tempo está se esgotando, meus amigos. Então, o Mano Menezes definitivamente está fora do Grêmio. O Grêmio vai para conversa agora com Luiz Castro, treinador português. Mas E Diga, eu quero encerrar outro. minha participação mandando um abraço para todo mundo aí. E uma força aí pro futsal, pro Vandré, que é esse baita profissional como técnico, que conquiste esse título no sábado, frente à grande equipe do Atlântico, que vem com tudo. O grupo do Atlântico está se desmanchando para 2026, mas eles vão querer encerrar com chave de ouro. E aí é a hora do Passo Fundo Futsal brilhar e vamos torcer que traga esse título para a cidade de Passo Fundo. Aquele abraço e até a próxima.
Seu Jorge, me queira bem que não custa nada. Um beijo na testa. Tudo bem, para você dois. Mafessoni, um abração. Valeu, um abraço mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Vou agradecendo também a participação do Chico da Bocha, que gentilmente aqueceu o nosso convite. Sucesso para vocês na temporada de 2026. Obrigado. E há aquela Jorge. mensagem de otimismo para quem aprecia esse maravilhoso esporte que é a Bocha. A gente está aí, já temos um interinamento, né? Porque já expirou o nosso prazo da presidência. Vê se o ano que vem aparece alguém para pegar a presidência da Liga. Feliz Natal, um bom começo de ano para todos os bochófilos que assistem o nosso programa também. Também, igualmente, obrigado. E deixar um grande abraço a todo o pessoal de Horizontina lá, o Diogo Vez, o secretário, o presidente da Confederação Brasileira, o Valmir Danelli, e ao time campeão lá, o Herê, o Guilherme, o Léo, toda aquela gurizadinha lá, o Serração. Parabéns pelo campeonato. Nós estamos encerrando mais uma edição do nosso programa de esportes na TV, aqui pela TV Passo Fundo, canais 26 e 526, na expectativa de que na próxima semana estejamos aqui comemorando a conquista do título gaúcho pelo Passo Fundo Futsal e que os nossos representantes Gaúcho e Passo Fundo venham fortes para a temporada de 2026. No encerramento do programa de hoje, mais uma vez a lembrança. Faça o reforço contra a gripe da influenza e reforce também contra o Covid-19. O Chico aqui que pode dizer, Covid-19 não faz bem para ninguém, não é, Chico? É verdade. Passei por isso. Passou por isso. Então nós queremos que você não passe pelo que passou o Chico e outros que estão aqui nos assistindo. Reforce então a vacina, porque a vacina foi feita para ser usada. Nós queremos que você vá e volte e fique conosco. Nós amamos vocês. Um grande abraço.